fazer uma consideração com os irmãos, até pelo tempo que nós tivemos na mesa do Senhor. E o irmão citou também, então, esses capítulos de João, capítulo 13, capítulo 14, em diante. Uma menção muito clara a respeito do Espírito Santo. Eu gostaria de ler o verso 15 e 16 de João 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja o verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Presença eterna e presença diária do Senhor. Olha o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse é o Espírito Santo, Consolador, vos fará lembrar de tudo que o Senhor havia falado aos discípulos e aos apóstolos. No capítulo 16, o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, nós temos atribuições aí ao mesmo Espírito. O Espírito da verdade, o Consolador, não é? Aquele que é a testemunha do Senhor Jesus, Ele é a testemunha do Senhor Jesus, e aqui o Espírito da verdade. Então, o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. No verso anterior, Ele nos ensinará todas as coisas. Aqui, Ele vos guiará em todas as coisas. Se não fosse, como foi lembrado hoje, se não fosse aquele homem ali, com um cântaro de água na cabeça, aqueles discípulos iriam sentar à mesa e eles iriam continuar com a celebração da antiga Páscoa. Porque foi esse homem que conduziu a realidade espiritual da antiga Páscoa. Se o Espírito Santo não nos conduz à comunhão e à realidade da mesa do Senhor, nós vamos estar celebrando apenas um ritual. E a mesa vai se transformar em tradição. E podemos até correr o risco de cairmos na tradição judaica, se o Espírito Santo não nos guiar. E assim, irmãos, todas as coisas. Então aquele homem com um cântaro de água na cabeça conduziu os discípulos para a mesa. Então guarde isso. Essa é a nota que eu gostaria de deixar para os irmãos. Assim, quando nós nos achegamos para estar reunidos no nome do Senhor, se o Espírito Santo não nos conduzir para esta realidade, então nós iremos apenas estar fazendo alguma coisa e não tocando nada da realidade espiritual. Se nós abrirmos a palavra de Deus, como estamos fazendo agora, se o Espírito Santo não nos conduzir a toda a verdade,
se Ele não nos ensinar aquilo que Cristo ensinou, nós iremos ficar apenas na periferia e na letra. Vamos ficar apenas com o estudo da letra, o estudo da escatologia, o estudo das profecias, o estudo sobre as coisas, e não saímos disso. O Espírito Santo é aquele que foi enviado do céu para trazer realidade a todas as coisas concernente a Deus e a Cristo. Se Ele não o fizer, ou se Ele não fosse enviado, ninguém poderia tocar, queridos irmãos, tocar as orlas da veste do nosso Senhor. Ninguém saberia qual é o significado da cruz de Cristo, se o Espírito Santo não nos ensinar, se Ele não nos guiar a toda a verdade. Ele é o homem com o cântaro de água na cabeça. É estranho nós começarmos qualquer movimento na casa de Deus ou nas nossas vidas pessoais, sem o devido clamor ao Espírito Santo. Porque senão você vai sentar no seu tempo de leitura e você vai ler apenas letra. E essas palavras não vão saltar ao seu coração. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude nesse ponto tão importante. Então essa é a nota que eu gostaria de deixar antes de seguirmos no assunto que temos falado. E de fato a meditação do tema da mesa, ela foi tão importante para nós, para fazermos essas considerações. Porque senão esse pão vai continuar sendo pão, somente. O vinho, o cálice, somente cálice. Não iremos tocar nada mais além do que esses elementos. Então, quando nós seguimos o Espírito Santo, os nossos olhos são abertos para vermos a Cristo, para vermos a obra de Cristo e para vermos o propósito de Deus. Não há como, queridos irmãos, tocarmos a questão da visão celestial de Deus sem que o Espírito Santo venha intervir nos nossos corações. Nós podemos ler muitas coisas sobre o propósito de Deus, sobre a visão celestial, mas o Espírito Santo tem que encontrar um caminho nos nossos corações. Irmãos, ninguém, sem exceção, ninguém é suficiente, queridos irmãos, para tocar aquilo que a Bíblia chama de visão celestial. E é sobre isso que nós estamos partilhando nesses dias. É desse ponto mais elevado que João começou a descrever o nosso Senhor na glória. Foi assim que ele começou a escrever aquele livro chamado Revelação, Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. É daquele lugar mais elevado, daquele lugar mais alto. Então ninguém, queridos irmãos, ninguém é suficiente para isso. Por outro lado, essa visão celestial está disponível para nós na palavra de Deus. Então o que nós fazemos? Abrimos mão da nossa capacidade, das nossas forças, e rendemos ao Senhor com clamor ao Espírito Santo, que Ele faça uma coisa só. Porque se Ele fazer isso nos nossos corações, irmãos, não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, que as nossas vidas não serão mais as mesmas. Se o Espírito Santo encontrar um caminho e abrir os nossos olhos por revelação, nossas vidas não serão mais as mesmas.
Nós podemos passar anos da vida cristã, tentando coisa ali, mudar aqui, ajustar aqui, fazer isso aqui, ver se isso funciona, ver se isso dá certo, consertar relacionamento, consertar a vida entre irmãos. Tudo provém de uma única visão celestial. E se nós queremos começar a tocar o Senhor e o corpo de Cristo, é por aí que nós devemos começar. Por aí como? Um clamor, como foi lido agora há pouco. Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, para que possamos conhecer, veja, para que possamos conhecer a esperança do seu chamamento para nós. Não é do nosso chamamento. Não é do chamamento para serviço, para ministério e tantas outras coisas. Olhos iluminados para conhecermos o chamamento de Deus, o chamamento com que Ele nos chamou. O mesmo Deus, por meio de Cristo, quando Ele salvou cada um de nós, Ele já tinha em vista um chamamento para cada um de nós. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que chama para sermos participantes da visão celestial. Este é o chamamento de Deus para a sua igreja. Então, João foi elevado, transportado nesse alto e grande monte. E a partir daí ele vai então descrevendo o livro de Apocalipse, livro de revelação de Jesus Cristo. E o livro da revelação do corpo de Cristo, da igreja. E foi aí que nós paramos, na última reunião, falando da visão de João, no livro ali de Apocalipse. Para que possamos então chegar, sim, nos aspectos mais práticos da vida cristã, da comunhão do corpo de Cristo. Mas nós vamos observar com a ajuda do Senhor, na medida que nós vamos caminhando pela palavra, nós vamos observar que o Espírito Santo está fazendo algo. Ele está começando daqui, do trono de Deus. E ele vai traçando um caminho, e ele vai descendo. Ele vai descendo, 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 até tocar as nossas vidas. Mas parte daqui. O nosso Senhor Jesus, antes de ocupar esse lugar no trono, Ele também fez o mesmo caminho. Ele desceu do trono. Ele desceu até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira, confiou a Ele um nome que está acima de todo o nome, para que todo o joelho se dobre diante dele, tanto no céu como na terra. E então ele foi entronizado e coroado, e lá está o Senhor, assentado neste lugar, assentado nos lugares celestiais. Foi o lugar que Deus colocou. Então a visão faz isso conosco. Se a visão não nos leva, irmãos e irmãs, ao fim das nossas vidas, se a visão celestial ela não nos leva ao mesmo caminho da vida do Senhor Jesus, desde o trono até a sua morte, sepultura e ressurreição, nós não vimos nada. Nada. A visão celestial tem que derrubar nossas vidas, porque senão nós estamos só no campo da compreensão da visão e não fomos tocados por ela. A visão celestial
Ela tem que produzir o que produziu em João, o que produziu em Paulo, o que produziu em Moisés. A visão celestial, ela tira as nossas forças e coloca cada um de nós e a igreja em total, não é parcial, não é nesses assuntos nós dominamos. Dependência total, porque nós estamos falando daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. A visão nos coloca em total dependência do Senhor, para que sejamos então guiados por Ele. E aí sim, o Senhor pode traçar o mesmo caminho, porque a mesma palavra em Efésios, que é dito que o Senhor Jesus assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com o seu Pai no trono, nós também assentamos com Ele, por intermédio de Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Então esse é o caminho, isso que a visão faz conosco. Então vamos seguir aí com alguns textos, mais uma vez, já por meio de oração e súplica no nosso coração e mente, que o Senhor vá pelo Espírito encontrando o caminho, vencendo todas as nossas limitações, vencendo nossos ouvidos, vencendo o nosso cansaço, vencendo os nossos desinteresses, nos colocando na condição de João. João se encontrou diante da visão como se estivesse morto. Daniel, diante da visão, se encontrou nesta condição. Não restou força alguma em mim, como que estivesse morto. Essa é a condição, irmãos. É a condição de ouvirmos a respeito do propósito e da visão celestial. Porque aí nós não estamos com as nossas forças, com as nossas resistências, com a nossa capacidade, com a nossa teologia, com a nossa doutrina, com o nosso conhecimento. Como se estivéssemos mortos. Sabe o que significa espiritualmente? Por um lado, sem reação. Senhor, nos aviva como o Senhor quiser. Talvez aquela profecia de Ezequiel 37 cabe muito bem aí. O vale dos ossos secos. Quando então pelo Espírito aqueles ossos passam a reviver, a ter vida, a ter forma, a ter um testemunho do Senhor, daquilo que estava morto e seco. Morto e seco. Irmãos, esta é a obra que Deus faz em nós. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que nos chama a isso. Então vamos aí seguir com alguns textos. Antes disso, eu queria que os irmãos abrissem Marcos, no capítulo 8. Então, com esse clamor ao Espírito Santo que nos guie, nós vamos aí seguir no tempo que temos, dentro de alguns versos da palavra. Marcos, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 22 até o verso 25. Então, vamos colocar atenção dentro desse assunto, em que nós estamos aí considerando aquilo que João viu ali no livro de Apocalipse. Lembre-se, Apocalipse 21. João transportado para um alto monte. Esse é o final do livro. Ele viu a santa cidade, ou então a cidade santa, a Jerusalém. A noiva, a esposa do Cordeiro. Lembre-se disso? Isso é o que João está vendo, lá daquele lugar elevado. Ele está vendo aquilo que era a sombra, certo?
A Jerusalém era uma sombra. Porque ali a descrição de Apocalipse 21 é realmente a descrição de toda essa cidade. A Nova Jerusalém, a santa cidade chamada ali, ou a Jerusalém celestial. Toda a descrição dessa cidade é feita ali. Os irmãos vão ver as muralhas edificadas ali, né? Então, a Jerusalém lá era uma figura, era uma sombra desta realidade que, por meio do Espírito Santo, nós conseguimos ter olhos para ver. Então, esta Jerusalém é a igreja de Cristo, a cidade do Deus vivo, o lugar da morada de Deus. Nós entoamos um cântico hoje falando, Ti entronizamos, ó Deus. Então, que Ele seja, de fato, entronizado na igreja. Que Ele esteja realmente, em toda a liberdade, andando no meio da igreja. No meio dos seus candeeiros, das suas igrejas. Que Ele seja entronizado entre nós. Então, essa cidade, que é então a cidade celestial, a realidade da sombra, como nós vimos na reunião passada. Deus não habitou e morou em coisas feitas pelo homem. Porque o próprio Abraão aguardava a cidade celestial. Em outras palavras, Deus estava caminhando com o povo, lá na antiga aliança, de tenda em tenda, de lugar em lugar. Que caminho tão bonito para estudarmos na palavra. É toda essa jornada do Senhor, desde que o Senhor resolveu habitar entre os homens. Desde aquele tabernáculo ali que Deus instituiu. E que Hebreus falou que aquilo são figuras do céu. O tabernáculo, a Jerusalém construída, os muros, o templo, a arca da aliança, que tipificava a presença da glória ali de Deus. Estas coisas, elas estavam nos céus. As figuras que se achavam nos céus foram manifestadas na terra para o conhecimento da vontade de Deus. Agora, graças ao Senhor, nosso Senhor veio do céu. Ele é o pão que desceu do céu. E Ele manifestou, então, todas essas coisas. E logo após, então, o Espírito Santo também foi enviado do céu, trazendo agora a realidade de todas essas figuras para nós na terra. E aqui estamos nós, com essa expectativa da parte do Senhor, como casa, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, que desce do céu. Essa é a visão do céu. Não é a nossa visão aqui, porque nós olhamos para a igreja e vemos uma igreja, na verdade, toda desajustada, não é? Mas João está falando que essa noiva, essa cidade celestial, ela desce do céu, a Nova Jerusalém desce do céu como noiva, ataviada e adornada de Cristo. Ataviada e adornada. Essa é a visão do trono. Uma noiva com as belezas, com os contornos, com o caráter, com a semelhança do noivo. Ela desce pronta, vestida, adornada. Então veja esses versos acerca desta visão e o que isso tem a ver conosco. E qual é, então, a nossa necessidade diante desses versos. A cura de um cego. E isso tem tudo a ver conosco. Então, verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens,
porque como árvores os vejo andando. Veja o verso 25. Então, novamente. Então, nós temos aqui duas etapas. Preste bastante atenção na importância disso. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo, veja essa palavra aqui, distinguia de modo perfeito. Agora, irmãos, a primeira consideração aqui é tirarmos os olhos do evento. Essa é a primeira tarefa que nós temos que fazer. Porque quem está aqui fazendo esta cura simplesmente é o dono da visão. Do cego mesmo, tá certo? Ele nos criou, ele é o dono da nossa visão, essa natural que temos. Assim como ele é o dono das nossas mãos, dos nossos lábios, dos nossos ouvidos. Ele é o Criador. Então, quando nós olhamos para um registro deste, nós temos que fazer uma pergunta. Se ele é o dono da visão desse cego, ele precisava curar esse cego em duas etapas? O Senhor não teria poder para restaurar e dar vista a esse cego apenas em uma palavra? Então, esse é o primeiro ponto, para sairmos do evento. Então, mediante esta pergunta, nós temos que buscar uma resposta. A palavra está aqui porque ela é espiritual. E essa cura foi feita porque o Senhor queria mostrar aos discípulos e a nós, e passar de alguma maneira uma lição também espiritual, fazendo este sinal, dando vista a um cego. Então o Senhor vai tocar esse cego em duas etapas. E muitas vezes, irmãos, esta é a nossa história. Então eu gostaria que os irmãos se atentassem a isso. Como nós falamos, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que precisa iluminar os olhos dos nossos corações para sabermos qual é o seu chamamento. Então aqui está. Com toda certeza, quando nós cremos no Senhor, pela obra dele, nossos olhos foram abertos. Cremos no Senhor. E de alguma maneira, nossos olhos foram abertos, porque nós éramos cegos de nascença. Nascemos cegos, espiritualmente falando, de nascença. Todos os filhos de Adão nascem cegos. O mundo é cego e está em trevas. O Senhor nos toca. Pela sua obra, pelo seu sacrifício. O Senhor nos justifica. O Senhor opera em nós o novo nascimento. O Senhor faz todas essas coisas pelo seu amor e pela sua fidelidade. Então passamos a ver algumas coisas, não todas. Começamos a ver a beleza em partes do Senhor. Algumas coisas, não por completo. Então o Senhor toca esse cego a primeira vez. E na primeira vez, o que o cego diz? Vejo homens como árvores. Irmãos, esta é a visão, muitas vezes, de quando cremos no Senhor. Vemos, sim, algumas coisas. Homens como árvores. Estamos vendo meio que deturpado, embaçado, sem clareza. Sem clareza, por que o Senhor nos justificou? Sem um entendimento claro, por que nós estamos nesse processo de uma vida de santificação? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor nos coloca no corpo de Cristo? Por que Ele nos livrou da ira, da condenação de Deus? São perguntas. Nós vemos homens como árvores. Para este cego, com toda certeza, isso já era bom. Porque para quem não via nada, para quem estava em trevas, essa era a nossa condição. Ver alguma coisa do Senhor já é muito bom, não é? Tocar algo, por mais que seja pequeno, a respeito da sua graça e da sua obra, já é muito bom. Acordar pela manhã e saber que condenado,
com o mundo, nós não somos. Já é muito bom acordar pela manhã e desfrutar, como foi orado, das misericórdias do Senhor. E saber que o inferno não é para nós mais o nosso lugar. Essa é uma boa dádiva, é uma boa notícia. Nos produz contentamento. Então, para quem estava cego, em trevas, já é muito bom, ainda que ver homens como árvores. Mas, irmãos, isto pode ser bom para o cego. Isto pode ser bom para nós. Mas para Deus, não. O Senhor podia deixar esse cego assim. Falar, não, ele já está vendo alguma coisa, já está bom. Ele já pode seguir a vida dele assim. Mas essa não é a vontade do Senhor para conosco. Não é da vontade de Deus deixar cada um de nós dessa forma. Ele nos salvou para que conheçamos o seu chamamento. Então Ele vai tocar esse cego de novo, irmãos e irmãs. E talvez esse toque aqui é a necessidade nossa em nossos dias. Que o Senhor, de alguma maneira, nos toque de novo com aquilo que a Bíblia chama de visão celestial, do propósito de Deus. Que Ele nos toque de novo. Porque senão não iremos saber o que estamos fazendo, para onde estamos indo, o que estamos fazendo como corpo de Cristo, o que estamos fazendo como pais, como esposa, como filhos. A esperança do seu chamamento. Então o Senhor toca esse cego. E olha que beleza, como falamos na reunião passada. Se nós queremos conhecer a beleza de um grande jardim, é necessário um voo panorâmico sobre o jardim. Para que possamos ter uma perspectiva de toda aquela beleza e conseguir ver o significado de todas aquelas ruas, aqueles caminhos, aqueles jardins com flores, contemplar todo o significado da vontade de Deus. É isso que o Senhor está buscando em nossos dias. Então, o Senhor toca esse cego novamente, e aí nós temos o verso 25, veja aí. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Agora veja. E ele passando a ver, então veja cada palavra, não é? Ver claramente. Mas não só isso. E tudo distinguia, duas coisas importantes. Agora esse cego via tudo de maneira limpa, cristalina, sem confusão, sem sombra, sem dúvida. Porque os olhos foram iluminados e nós sabemos por que o Senhor nos salvou. Por que Ele deu sua vida por nós? Por que Ele nos resgatou? Nós sabemos, nós vemos o Senhor. Nós vemos a Cristo, mas nós vemos também a igreja de Cristo. Nós vemos o significado, queridos irmãos, das nossas vidas. Nós vemos o significado daquilo que Ele fez em nós. Então esse cego via de maneira limpa, mas não só isso, ele tinha discernimento e distinguia tudo perfeitamente. Sabe onde nós encontramos isso daí de modo perfeito? Nós não precisamos abrir, porque nós vamos chegar lá com mais calma. Quando Paulo faz aquele rogo em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo perfeito. A mesma ideia, a mesma palavra. Porque a perfeição aqui distinguia tudo perfeitamente. E andar de modo digno ou de modo perfeito, queridos irmãos, não é vida perfeita sem pecado. É uma vida perfeita porque anda de acordo com a vontade de Deus. Será que nós compreendemos isso? Que significa distinguir de modo perfeito? Perfeito, queridos irmãos, é
compreender a vontade de Deus e andar por ela, com todas as nossas imperfeições e pecado. Irmãos, por que, como um irmão lembrou junto conosco na quinta-feira, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? É por isso. Davi foi um homem que andou de modo perfeito. Você vai falar, mas como? Isso não é possível. Sim, é possível. Porque Davi alcançou o coração de Deus, com toda a sua imperfeição, e deslize e erro. De modo perfeito, de modo harmônico, com a visão celestial. Ela nos governa, ela nos conduz. Quando erramos e pecamos, sabemos como lidar com isso. Sabemos qual é o caminho para o pecado, para o erro. Sabemos o que o Senhor está fazendo conosco e o que Ele vai fazer. De modo perfeito. Então a visão precisa governar nossas vidas. Que o Senhor abra os céus, que o Espírito Santo revele isso aos nossos corações. Que Ele nos toque de novo, por revelação, e mude os nossos caminhos. Então fica aí essa consideração sobre esse cego. Então o Senhor realmente queria dizer algo aqui, e falar algo aqui aos nossos corações, para que tenhamos então nossas vidas aí ajustadas àquilo que vemos. Então vamos lá para Apocalipse, vamos passar novamente por alguns textos e vamos seguir dentro deste assunto então, a respeito da visão celestial e querendo tocar aí as igrejas do Senhor. Então vamos colocar dessa forma, porque nosso intuito e encargo é que de fato, a partir da visão, o Senhor tem um caminho para que nós possamos então descer e tocar essas coisas. Então a visão celestial e as igrejas de Deus, porque é isso que nós temos em Apocalipse, os 7 candeeiros, que pertencem a Deus e que necessitam de visão espiritual. Então, nós vimos lá no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 10 e também no verso 2, vamos só passar rapidamente aqui. Vimos esta cidade como está registrada no verso 10 do capítulo 21. João, então, diante dessa visão elevada do mais alto monte, viu então a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Esse é o verso 10. No verso 2, nós temos um complemento sobre isso. Descia do céu da parte de Deus ataviada, certo? Então, como que essa noiva descia? Ataviada, como noiva adornada para si mesmo? Não, para o seu esposo, que é Cristo. Então, por que os atavios? Por que a justificação? Por que a redenção? Por que a santificação? Para que a igreja, não o indivíduo. Então, olhe para a sua Bíblia e preste atenção nisso. Nós estamos respondendo, o Senhor está respondendo pela palavra, as perguntas que fizemos. Por que o Senhor nos justificou? Por que o Senhor nos salvou? Por que o Senhor nos santifica? O Senhor nos justificou. O Senhor está nos santificando para que a igreja, não o indivíduo. Se a santificação se resume no indivíduo, ela perdeu a finalidade e propósito da santificação. A cruz que opera em nós, o caminho da cruz, o trabalho da cruz, perde a sua finalidade quando ele opera em nós somente como indivíduos. Ele opera, sim, nos indivíduos, para que a esposa, a noiva do Cordeiro, esteja adornada. E sobre a noiva adornada, a glória do Senhor repousa sobre ela, não sobre indivíduos apenas. Noiva que desce adornada, porque os membros do corpo de Cristo compreenderam os tratos do Senhor
e sabe para que são, ou melhor, para quem são. Para a noiva adornada. É por isso que Ele faz tudo o que Ele faz em nós. Para que sejamos apresentados como noiva a um só esposo, que é Cristo. Então, esta é a finalidade e propósito para a qual Deus nos chamou. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento para nós. Então já encontramos uma resposta do Senhor. Por que que Ele nos salvou? É para isso. É para isso. Então essa noiva desce assim, vestida, ornamentada, né? Pela palavra de Deus, pelo trabalho da cruz, pelo despir do velho, revestir do novo, e por aí vai. E aí no verso 11, nós temos esse verso tão bonito, né? Então sobre esta cidade aí, a santa cidade, ela possui então a glória, como está no verso 11, a qual tem a glória de Deus. Esta igreja, a qual tem a glória de Deus. Porque a igreja é chamada para isso. Assim como era Jerusalém. Ali estava a glória de Deus. Uma cidade fortificada, com as muralhas edificadas. A glória, a qual tem esta glória de Deus. Somos transformados de glória em glória. Aí nós compreendemos por que a vida dos indivíduos são transformados de glória em glória. Para que a igreja seja a sua glória. Olha aí no capítulo 19, vamos seguir com mais alguns versos ainda. Capítulo 19, o verso 7. Está assim: alegremo-nos, exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Veja essa expressão então. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então veja aí, não é que ela está se ataviando para si mesma. É que ela está vestindo da provisão que Cristo deu. Porque aqui toca aquilo que a igreja deve fazer. Ela não é chamada para fazer o vestido. Certo? A igreja não é chamada para fazer nenhuma veste. A igreja é chamada para vestir. A igreja não é chamada para combater muitas coisas. Ela é chamada para se entregar. Nós não somos chamados para combater a maldade dos nossos corações, mas nós somos chamados para abrir os nossos corações. Como que levantando, como o irmão já disse em outro tempo, como que você levantando uma pedra de um jardim, e ali está cheio de vermes e bichos. O Senhor não nos chama para exterminar os vermes e os bichos, mas Ele nos chama para tirar a pedra. Para que a luz dele extermine os vermes dos nossos corações. Então o vestido aqui está pronto. Porque as vestes, elas são do próprio Cristo. O caráter é do próprio Cristo. Eles estão nele. O assunto da vestimenta é tão importante e tão bonito, porque quando nós pegamos a figura do sumo sacerdote, que tem duas vestimentas, a primeira, aquela vestimenta branca, de linho, que foi feito pelo Senhor, é a obra da justificação, e por isso que o Senhor nos vê limpo, branco, por causa do sangue derramado. Irmãos, essa é a primeira vestimenta que Ele nos cobriu. Aí nós podemos falar assim, bom, então a santificação é a nossa parte de fazer. Não, a santificação continua com o mesmo princípio.
A diferença é que na santificação ele proveu esta vestimenta. Agora aquele vestido belo, porque a vestimenta, a justificação, ela vai ser coberta. Ela como que está ali escondida. Ossos dos meus ossos. Fala dessa obra da justificação que ele nos vestiu com o sangue. A vida e a natureza que temos dentro de nós. E agora essa outra vestimenta ornada, ataviada, feita pelo Senhor, que vai então vestir a noiva, e ela vai se tornar então semelhante a Ele. Não só apenas ter a sua vida, irmãos e irmãs, mas ser semelhante a Ele. Queridos irmãos, belo como Ele é, formoso como Ele é. Essa é a obra de Cristo. Essa é a plenitude de Cristo. Daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele não enche pela metade. Ele quer encher todas as coisas de Cristo. Ele não está satisfeito em apenas nos justificar. Ele fez isso para que nós possamos tomar essas vestes. Então a noiva toma essas vestes e ela a si mesma se atavia. As vestes estão prontas. Pegamos o que é dele e vestimos de Cristo. E aí o texto vai seguindo. Então, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Olha o verso 8. Olha essa expressão tão importante, que muitas vezes passamos tão rápido, não é? Pois lhe foi dado. Viu aí? Pois lhe foi dado. Por quê? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Foi-lhe dado. Viu? O vestido que ele fez foi dado a ela. Então a santificação e a glória da igreja também é obra de Cristo. Não é obra das nossas mãos. Foi-lhe dado vestir. Guarde essa palavra aí. Foi dado. Vamos abrir um outro texto. Abra na carta aos Efésios. No capítulo 1. Verso 11. Capítulo 1, verso 11. Vamos ler a partir do 9. Então, guarde essa expressão. Foi-lhe dado. Então, olha aí para a sua Bíblia. Vamos ler a partir do verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, ou beneplácito, que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir ou reunir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, agora veja, todas as coisas. Então é aqui que nós vamos fazer essa relação com lhe foi dado, certo? Nós lembramos na reunião passada que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E isso inclui nossas vidas, certo? Senão não são todas as coisas. Você não pode dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas relacionadas somente à criação, céu e terra. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E isso inclui o quê? Nossas vidas. Isso inclui a vida da igreja. Todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós não estamos falando da herança que nós adquirimos nele. Nós estamos falando da herança que ele tem sobre todas as coisas. Ele não é o Filho unigênito de Deus, que pela morte e ressurreição se tornou o primogênito? O primeiro. O primeiro sempre é o herdeiro de todas as coisas.
Ele é o herdeiro de Deus, de todas as coisas. Então, todas as coisas. Agora veja o verso 11. Nele digo, nele digo, no qual fomos também. Olha a palavra aí agora. Fomos o quê? Feitos. O Senhor lhe tem dado a vestir. No qual fomos também feito herança. Viu aí? Feito herança. Predestinado segundo o propósito, veja aí novamente, daquele que faz todas as coisas. Como que ele faz todas as coisas? Veja aí, conforme o conselho da sua vontade. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E nele nós, a igreja, foi feito herança dele. Não é precioso? O que o Senhor está buscando em nós. O que o Senhor está buscando na igreja, adquirir de uma vez para sempre aquilo que é dele por direito. Quando que esse testamento foi feito? Lá nos tempos eternos. Se houve um usurpador, Deus, por meio de Cristo, está reivindicando aquilo que é dele. Porque nós somos dele. A igreja pertence a ele. Somos herança dele, irmãos. Ele está reivindicando e tomando para si aquilo que foi estabelecido antes dos tempos eternos. E aí olha então a oração que Paulo faz, que já foi citada. Aí essa oração vai ganhar mais sentido. Vamos olhar aí apenas para o verso 18 do mesmo capítulo. Iluminados então os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu, novamente, o seu de Deus. Porque nós somos sua herança. Ele nos fez herança. Ele fez todas as coisas. Ele nos deu todas as coisas para Ele mesmo. E Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque tudo aquilo que Ele nos deu retorna a Ele como herança. Nós somos sua herança. Esse é o chamamento de Deus. E é isso que o Senhor está fazendo. Está vendo o sentido da nossa salvação? Está vendo o sentido da nossa vida? O sentido de sermos membros, então, do corpo de Cristo? Vamos buscar uma outra expressão, daqui a pouco já terminamos. Abra comigo em Hebreus. No capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o verso 22. Agora as figuras vão aparecer aqui de novo, mas com outra nota. Com outra nota. A perspectiva e a visão é do mesmo lugar. Agora essas notas vão tocando as nossas vidas. Como nós falamos, a partir da visão celestial, do trono de Deus, ela vem descendo e trazendo sentido para as nossas vidas. Então olha o verso 22 e veja essa primeira palavra aí, mas tendes chegado. Irmãos, nós poderíamos usar mais uma reunião só para isso. Porque se o Espírito Santo lançar a luz, essa frase, mas tendes chegado, é tão preciosa. Porque agora não é uma questão de onde está vindo a visão. Mas o Senhor está falando assim, mas nós temos chegado. Irmão, nós chegamos a um lugar que seria impossível qualquer homem chegar.
Mas Hebreus está dizendo assim, mas tendes chegado a um monte. Qual monte que é citado aqui? Monte Sião. Então, como falamos, alguns montes vão aparecendo. E eles possuem significado e sentido espiritual. O que é o Monte Sião? Da onde esse monte foi? Da onde ele surgiu? Quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, junto com os seus valentes, não na força dos seus valentes, nem na força do seu braço, mas na confiança da unção que foi colocada sobre ele como rei, ele lutou fielmente, na dependência e na confiança da unção. Ele lutou pacientemente até chegar e conquistar aquela cidade chamada Jebus, dos Jebuseus, tomar aquele lugar e edificar ali Jerusalém. Mas tendes chegado ao monte Sião. Então ele toma aquele monte e ele vai edificar ali Jerusalém, os seus muros, aquela cidade. Mas não só isso. Ele vai preparar lugar, porque quem constrói o templo é seu filho, Salomão. Mas o seu coração está alinhado à vontade de Deus. E é naquele lugar que Davi não vai cessar e dar tréguas até que ele traga a arca do Senhor para lá. Para que a presença do Senhor estivesse ali. Mas tendes chegado ao monte Sião. Isto é uma figura da realidade que estamos vendo. Como que nós chegamos ao monte Sião? Acabamos de falar. Certo? Pela obra de Cristo, pela obra da justificação, mas tendes chegado ao monte Sião. Nós somos herança dele. Então Davi, por muito tempo, até que ele fizesse isso, junto com seus valentes, a perseverança, a confiança baseada na unção de Deus, na fraqueza eles se fizeram fortes, e assim eles conquistaram esse lugar. Mas tendo chegado ao monte Sião, providos por Deus, seguindo o verso aí, e a cidade do Deus vivo, veja, a Jerusalém, então, celestial. Outra expressão para falar da mesma coisa. Jerusalém celestial, da igreja celestial, a noiva, mas tendo chegado ao monte Sião. Volte um pouquinho aí, no capítulo 11. O verso 8 a 10. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar. A nós lhe foi dado. Nós somos a sua herança. Ele faz todas as coisas. Ele nos fez herança dele. Então veja aí. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Aqui está falando de Abraão, que peregrinou numa caminhada pela fé, confiante que havia um lugar em que Deus estava preparando. Em outras palavras, Abraão está vendo além da obra de Cristo. Abraão está vendo quando o Espírito Santo veio e trouxe o significado. E por que Abraão então aguardava algo, esperava algo? Por que Davi trouxe a arca ali, mesmo que não foi ele que construiu o templo? Porque esses homens, pela fé, aguardavam uma realidade espiritual que estava por vir,
que ainda não havia chegado. Foi lido um texto hoje aqui, quando, porém, veio Cristo. Quando, porém, veio Cristo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus, depois disso, também enviou o seu Espírito. Então, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que Abraão caminhou assim? Por que a vida de Abraão foi marcada por altar? Por que Deus tratou na vida de Abraão? Qual o significado disso? O verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamento. Qual é a cidade? Qual é a cidade, na realidade espiritual, que tem fundamento? Qual é a cidade para Deus que possui significado espiritual? Esta que Ele construiu, não por mãos humanas. Então, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aí está a planta. A planta está na eternidade. Deus é o arquiteto e o edificador, pois lhe foi dado a nós. Como que aí está o vestido, aí está a planta celestial. Se vocês compreenderem o significado dela, aí sim, nós seremos verdadeiros edificadores e cooperadores do edifício de Deus. Desde quando? Desde que nós tivermos diante dos nossos olhos a planta celestial de Deus. Aí sim. Então, o tempo já se findou. Um último verso, volte um pouquinho no capítulo 10, verso 19, para finalizarmos aí essa porção para essa manhã. Olha o verso 19 agora. Tendo, pois, irmãos. Nós vimos lá no verso anterior, lá no capítulo 12, o verso 22, mas tendes chegado. Não é? A nós lhe foi dado. E como que nós chegamos a esse lugar que lá na figura Davi chegou? Monte Sião. Ele conquistou aquele monte, como já falamos de que maneira. Agora olhe para esse verso, pensando nisso. Porque nós podemos fazer uma pergunta, Senhor, como chegar a essa altura? A primeira resposta é, Senhor, a vocês é impossível. Só que existe um caminho. O Senhor nos chamou para isso. Nós somos herança dele. Me permite fazer uma pergunta rápida aqui. Nas nossas orações, nós reivindicamos um monte de coisas, não é? Você já reivindicou isso do Senhor? Na sua oração? Você já reivindicou isso? Porque isso, herança, é direito. E a gente reivindica do Senhor coisas sem sentido, sem base, sem fundamento. A todos os tempos estamos reivindicando coisas do Senhor. E aquilo que poderíamos reivindicar dele, nós não fazemos. Mas nós podemos reivindicar, porque somos herança dele. Então, tendo chegado, de que maneira? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Então, veja o lugar que o Senhor está nos conduzindo. Certo? Tendo, pois, intrepidez, para fazer o quê? Entrar no santo dos santos, neste lugar mais elevado. Como? Pelo sangue de Jesus. Viu? Você viu por que ele nos justificou? Por que ele derramou seu sangue? Tendo, pois, irmãos, intrepidez,
para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho. Olha aí o caminho. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, seu corpo rasgado naquela cruz. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E Hebreus mesmo vai dizer, no capítulo 3, que essa casa somos nós. Tendes, pois, chegado ao monte Sião. Que o Senhor fale conosco, porque Monte Sião, sabe o que é? Sabe o que significa? Um alto refúgio é Monte Sião. Pois tendes chegado ao Monte Sião, um alto refúgio. É por isso que muitas vezes nossas vidas individuais como cristãos vivem um imenso tormento. Porque o lugar de refúgio é Monte Sião. Esse é o lugar de refúgio. E depois, com a ajuda do Senhor, nós vamos considerar um outro monte, que está intimamente ligado com o Monte Sião. Aí nós vamos ter de novo um quadro dessas duas coisas. Entramos pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo consagrou, isto é, pela sua carne, que foi rasgada. Esse é o caminho de chegarmos ao Monte Sião. O Senhor nos chamou para isso como igreja. Toda a igreja. Então, que o Senhor nos ajude e fale conosco. Vamos orar. Senhor, a Ti encomendamos a Tua palavra e ao Teu Espírito, que revele aos nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos ver o Senhor e a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a ajustar nossas vidas de acordo com aquilo que vemos, de acordo com o Teu coração. Ó Senhor, nos ajuda a sermos perfeitos nesse sentido, de andarmos de modo digno com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor mesmo determinou, com a Tua grande e soberana vontade, que reina sobre todas as coisas. Dá-nos, Senhor, olhos para ver a Ti. Ganha o nosso coração, conquista-nos, Senhor. Derruba aquelas coisas que nos impedem. Senhor, toca de novo nossos olhos, como o Senhor fez com aquele cego. Toca, Senhor, pelo Teu Espírito, os nossos corações. Nos dê, Senhor, clareza da visão, para que tenhamos verdadeiro discernimento de Ti. Nos ajuda, Senhor, porque somos dependentes da Tua misericórdia, dos Teus movimentos, do Teu falar. Move, Senhor, entre nós. Desperta a Tua igreja nesses dias, a todos. Ó Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos, como igreja do Senhor, faz isso por amor do Teu nome. Cumpre a Tua vontade no meio do Teu povo. Restaura-nos, Senhor, resgata-nos, Senhor. Chama para Ti, ó Deus. É o que nós te pedimos nesta manhã, com súplica aos nossos corações. E é a Ti que nós confiamos essas coisas. E é no nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém.